falou, a gente está, como o Paulo também citou, a gente está aqui querendo fazer alguma coisa diferente. Não porque somos heróis, mas porque somos ousados. E eu digo no meu trabalho assim, se o governo não tem proposta, ou então se o governo deixa a desejar, deixa quem, nós não estamos de mão vazia. Por exemplo, a gente faz trabalho de aula de campo. Quando você falou no início da nossa fala, você falou da realidade. E o nosso trabalho de campo é isso, é levar o aluno para a realidade, para que ele entenda de forma metódica as questões que se trabalham em sala de aula. E daí a aula fica mais atraente. O cara está estudando uma coisa que ele pensa na realidade, quando ele estuda ali. E quando ele está na realidade... Essa não é uma filosofia freiriana? Ele pensa na escola. E por que ela não é implantada em outros níveis? Eu fico assim imaginando, por exemplo, o Freire foi secretário de Educação em São Paulo. Exatamente. Na época da Erundina, né? Por que diabos é que o PT não implanta aquele mesmo pensamento de Paulo Freire, que ele tentou fazer em São Paulo, teve que sair por alguns motivos que não vale a pena citar, mas que ele tentou fazer em São Paulo, por que não coloca no restante do país, né? Aí ele o maior nome da educação. Aí ele mexe com muita coisa. Que o mundo já teve um dos maiores. É um jogo de interesse que tem aí por trás. O PT teve isso nas mãos e não... Porque existe toda essa estrutura maléfica, né, que faz com que a educação seja colocada em último plano. Aquilo que o Paulo estava falando, a filosofia entra dentro da própria escola como a última disciplina a ser contemplada. A sociologia ela não é nem colocada em prática. E a arte nem existe, né? E a arte nem existe, né? Então existe toda essa estrutura e aquilo que a gente está aqui colocando, que nós acreditamos que possa haver essa mudança. E aí vem a questão dos reflexos, né? Esses reflexos serão refletidos no próximo bloco. Até já. Pronto, olha só, estamos aqui, dá para anotar, não é? Conversando sobre educação pública com os professores Carlane Holanda, socióloga e educadora, José Renato Vieira de Freitas, geógrafo e educador, Paulo André Rocha, professor de filosofia, Jorge Luiz, sociólogo e educador, e Emetério II, arte e educador. Isso é marcação, cara. Marcação. Eu queria que vocês falassem, infelizmente é o último bloco, né? A gente começa o programa pensando assim, será que 1h30 é muita coisa? Mas 1h30 é nada quando se trata de assuntos importantes como educação, né? Não deu tempo da gente falar quase nada. Mas agora eu queria que vocês usassem esses últimos minutos para mandarem o recado de vocês, né? Não vou estipular um tempo, né? Isso vai da perspectiva de cada um. Então eu quero começar aqui com o José Renato, por favor. Primeiro eu vou falar dos desafios. Rapidez. Os desafios são estes. Por exemplo, uma colega chegou a citar para outro colega que ia fazer o concurso Pagari. Por que ela fez isso? Aliás, ela queria um cargo até mais baixo no concurso público, no determinado local que vai acontecer. Ela queria fazer uma espécie de provocação. Porque vai haver outros concursos agora que pessoas com nível médio vai ganhar bem superior a um professor com nível de especialização. Então, e entre outros... Quanto ganha um gari? Só para eu tirar acho que depende do local, depende da renda do município. Ganha 1.100? Ganha em torno de R$800 por aí, talvez. 800. Então, significa que ganha muito, né? O realidade, o professor... É quase o nosso piso que está sendo votado aí de R$900. Pronto, né? que é uma luta. O professor é a profissão... A gente vai trabalhar com reciclagem. A gente vai trabalhar com reciclagem. A profissão de nível superior que recebe menor salário no Brasil é a de professor. Não tem nenhuma outra que receba tão pouco quanto o professor. A grande maioria das pessoas estão onde estão exatamente por causa dos professores, né? Cid! Discute isso. Esse aqui são os desafios já tradicionais, né? E entre outros desafios da estrutura da sociedade, porque às vezes é exposto para a gente colocar números, tantos alunos não foram aprovados, e entre outros fatores, aí quer que o professor dê conta de tudo como ministro da nossa fala, né? O professor é um pouco de psicólogo, é professor, é um pouco de tudo para acolher esse aluno. Repara que... Deixa eu perguntar para você, especificamente para você, porque não dá para a gente fazer essa rodada. Você é a favor da extensão do período de permanência do aluno em sala de aula? Eu acho, em primeiro lugar, a importância de qualificar o tempo que já tem. E eu sou a favor de uma pequena extensão, mas principalmente
de aproveitar bem o tempo que o aluno está na escola. Criar algumas formas, que não dá tempo de citar, que se a escola seja atraente, que a escola tenha significado. O aluno diga em casa, eu quero ir para a escola. Eu estou dizendo isso porque eu acho que é muito menor o investimento na escola do que em segurança pública. E eu acho que o impacto é bem maior, né? Porque se você consegue fazer uma escola pública de qualidade, com um período de permanência do aluno um pouco maior na sala, você tira a possibilidade de se tornar um marginal. Aí você não vai precisar gastar com uma Hilux. Eu acho que olhar assim é uma visão muito do dano. Além, não que você tire a possibilidade do aluno, da pessoa ser um marginal. Não. Você dá a ele a oportunidade dele ser escolher, o que ele quiser. De escolher. Né? E obviamente destiná-lo a ser, ou tirá-lo de ser. Não, é evidente que ele não vai escolher pegar uma arma e colocar na cabeça de outro se ele tem a possibilidade de se formar, né? Isso, se ele percebe na estrutura que atualmente está falida, se ele percebe uma saída. Porque se ele não perceber, ele vai pela saída mais fácil. Acho que nem sempre é mais fácil, é a única, né? Também, olhando por esse lado. Por favor. E esse tratamento de possibilidade, aí eu quero citar aqui que a gente tomou alguma coisa. Isso eu não posso ficar parado aqui como meus professores faziam. E quando eu estava na universidade, que eu pensava em ingressar no ensino, eu disse, eu não posso fazer as mesmas coisas que aconteceram comigo, senão fica chato. Então a gente tenta fazer uma coisa diferente. Às vezes eu brinco, né? Eu vou plantar bananeira na sala, querer fazer uma coisa diferente. Mas essa coisa diferente consiste numa coisa prática. Existe sim a possibilidade, algumas possibilidades de a gente trabalha inclusive alguns colegas que trabalham, que é o projeto Aula de Campo. A gente trabalha em 2 escolas e realiza, principalmente numa, por conta do período noturno, a questão de turno. Então, existe uma possibilidade de melhorar e nós usamos, entre tantas, o trabalho de aula de campo, que inclusive virou monografia. E o trabalho de campo, resumindo, é levar o aluno para o contato com a realidade. Por exemplo, amanhã, sexta e sábado, nós iremos passar a sexta e o sábado com cerca de 50 alunos e 7 professores, 5 de uma escola que eu trabalho, fazendo um trabalho de campo. Aí vê toda a interdisciplinar. E o trabalho de campo ele é muito rico, porque quando o cara chega no campo, ele vai ver química, vai ver geografia, vai ver história. Nem que ele queira, ele não consegue separar. E quando o aluno chega e vê a realidade, o aluno diz assim, alguns alunos chegam a dizer, eu não sabia que a educação era assim. Eu tô encantado. Eu já vi aluno dizer, isso até toca e emociona a gente. Isso é um combustível para a gente. Daí eu vejo isso aí como uma das possibilidades. Eu trabalho com alguma possibilidade. Eu não estou de mão vazia. Eu queria que o governo visse isso e incentivasse, tipo, com ônibus e entre outros fatores. Incentivar. O cara quer fazer a diferença, então esse professor merece incentivo. Né, fazer um trabalho desse jeito. E o trabalho já vem dando certo desde 2001 na escola pública. Carlane, enquanto você fala, eu vou chamar agora umas fotografias da Carlane aqui, né, dos seus projetos, só para ilustrar a sua fala, né? Por favor, as fotos. Então, assim, você tinha falado no bloco anterior o Paulo Freire, que é a nossa referência, né? O Paulo Freire, a linha de pensamento de educação era exatamente o quê? O educar para a transformação, politizar. Então, nós, no nosso projeto Terra, que é desenvolvido no Colégio Liceu de Caucaia e no Branco Carneiro de Mendonça, todos dois em Caucaia, esse projeto é um projeto onde o aluno, a partir do contexto, né, a gente dá significado a esse contexto, aos contextos vividos. E a gente trabalha com a questão da sustentabilidade e da justiça social. Então, essas fotos, por exemplo, nós fizemos uma aula de campo no assentamento, onde os alunos eles tiveram contato com uma forma de organização autossustentável nesse assentamento. Uma forma de organização e de vida diferenciada, onde as pessoas estão no campo, onde as pessoas tratam da terra, onde as pessoas respeitam o meio ambiente. Muitas dessas pessoas não têm escolaridade, mas são pessoas que são politizadas, que participam do movimento do Sem Terra ainda, mesmo estando assentadas. E nós tivemos uma aula lá nesse assentamento. É interessante porque, enquanto a gente ouvia os jovens de lá, a gente ficava pensando, puxa vida, os nossos jovens que estão nos bancos da sala de aula, muitas vezes eles não têm essa reflexão. E um aluno de um assentamento, por participar da luta da comunidade, por ter aquela participação coletiva,
se engajar e a própria questão do sentido das coisas, né? Perceber o sentido das coisas, ele tem uma outra visão. Eu acho que o Paulo Freire, ele deixa isso nas suas obras, né? Que é dar sentido ao que você faz na educação. Bom, obrigado, viu, Carlane? Paulo? Bom, estamos nós aqui, né, discutindo a educação, tentando mostrar que é possível se fazer algo diferente. Existem professores na rede estadual, na rede municipal de ensino, que estão lá porque gostam, porque têm carinho por seus alunos, porque acreditam que ser professor é transformar a sociedade, porque eu acredito sinceramente que é possível essa transformação, que seria do mundo sem aqueles que pretendem mudá-lo. Não é isso? Então eu acredito sinceramente nisso. Porém, nós estamos aqui, o professor Renato, por exemplo, ele vai levar os alunos dele, segundo ele estava me dizendo, para Guaramiranga, acredito eu, sem nenhum apoio do governo. Por pura coragem dele e dos alunos, que de uma forma ou de outra conseguiram um ônibus, conseguiram hospedagem, não tem um apoio sequer do governo. A professora Carlane leva os alunos dela para os projetos que ela está falando aí, que ela desenvolve no Branca Carneiro e no Liceu de Calcaia, mas eu garanto a você que ela também não recebe esse apoio. Um apoio que eu digo, um apoio financeiro, um ônibus, um aporte, né? Ou mesmo, não existe. Então a gente procura fazer essa diferença, mas a gente precisa mostrar que a transformação passa também pela visão daqueles que são nossos governantes de que a educação tem que ser prioridade nesse país. Existem professores que estão lá no teto da coisa, no piso da coisa, digamos assim, né? Estão lá na sala de aula fazendo a coisa acontecer. Mas esses professores fazem isso com a cara e a coragem. Apoio não de tem ninguém, praticamente. Só um detalhe aqui que eu tenho que falar, que para fazer justiça, a aula de amanhã é comandada pelo professor Júnior e nós estamos auxiliando no trabalho, né? Então eu queria só fazer justiça afirmar que o professor Júnior está comandando esta aula de amanhã. Ele está lá. Por favor, Jorge. Bom, também, só complementando, que todos nós acreditamos realmente naquilo que nós temos como projeto de vida, como projeto realmente de revolução, de mudança. A TV União fala muito sobre essa questão que a transformação ela já está aqui, né? Então eu acho que nós somos representantes, né? Nós representamos ainda um grupo de pessoas que querem fazer essa mudança, que querem fazer essa transformação. E os nossos projetos da reciclagem, a questão do reaproveitamento dos alimentos, a questão da arte, tudo isso eu acho que faz a diferença. Então, quando eu encontro um aluno que ele foi bem sucedido na sua vida fora da escola e que ele agradece, então aquilo também é o combustível daquilo que a gente está fazendo. Transformar é possível sim e é possível sempre, né? A gente, por exemplo, para transformar, precisa primeiro se transformar. O que muitas vezes acontece é que o professor se vitima e não corre atrás, né? Então, o que estamos mostrando aqui é que é possível sim correr atrás. Agora, a transformação não pode partir só da gente, tem que partir também da gente, também da estrutura. Você está parafraseando o Gandhi, né? Ele disse que você tem que ser a mudança que quer ver no mundo. E mudar e transformar é complicado? Mas é possível. Por exemplo, é necessário principalmente. Por exemplo, a transformação do próprio aluno, quando ele trabalha a autonomia, quando ele trabalha a sua independência, é fantástica. A gente tem um projeto chamado Show Brasil, que é um projeto onde a gente vai criticar e perceber as várias nuances da nossa sociedade por meio das músicas que a gente vivencia na prática. É um projeto que revolucionou os colégios. Por quê? Porque simplesmente o aluno ouve a música e não contextualiza. Ele ouve a música, reproduz e não sabe nem o que está dizendo. Então, quando a gente criou esse projeto veio com uma forma de se entender da nossa realidade, por meio de uma coisa que a gente pratica, que é ouvir música. E esse projeto gerou até um pouco de desestrutura no colégio, por conta da própria coordenação e da própria direção não entenderem o movimento, que era, no caso, de distribuir os alunos pelo colégio, de cada aluno cuidar do seu grupo e cada aluno cuidar do seu trabalho, que muitas vezes eles não sabem administrar o próprio tempo, porque nunca tiveram oportunidade, que essa oportunidade existe na escola, de testar essa administração. Essa oportunidade que a gente dá vem muito a calhar em cima de uma coisa chamada ética biofílica, que a gente trabalha muito na nossa ONG, né? na educação não formal. Então, o que é ética biofílica? Ela diz que o ser humano é basicamente duas coisas: as oportunidades que teve ao longo da vida e as escolhas que fez. E nós, professores, nos cabe dar esse embasamento para que eles saibam fazer escolhas e dar essas oportunidades para que eles possam se trabalhar. Agradeço muito a todos
Parabéns, né, pelo dia do professor atrasado, mas... Cara, obrigado aí. Obrigado. Tá parabéns, né? Nunca é atrasado, né? Tá certo. Então, olha, dia a dia, né? Alunos, quando vocês receberem os professores na sala de aula, ou hoje ainda, ou amanhã, deem os parabéns. Já. Não esquecendo da extensão desse programa aqui na internet, o vertebral.blogspot.com, somos parceiros, viu? Até amanhã. Você sabe